Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora se inscrever no canal? Você já se inscreveu no canal? Bora se inscrever pra gente bater a meta de 1 milhão de inscritos. Tem conteúdos diários aqui, você sabe. O like no vídeo também me ajuda. Bora? Gente, uma informação que caiu como uma bomba e que traz novidades sobre o tal intermediário da patrocinadora Master, uma casa de apostas, né, que patrocina o Corinthians e que resultou no maior patrocínio da história do futebol brasileiro, da América Latina, inclusive, os 360 milhões de reais. Pois bem, o grande problema é que o Juca Kfouri soltou uma notícia nesta segunda-feira que causa uma bomba nos bastidores corintianos, porque o intermediário dessa patrocinadora, que não existia segundo o Rubão, o ex-diretor de futebol, e que apareceu durante o processo do anúncio e que inclusive gerou racha entre as partes, que gerou a saída do Rubão do departamento de futebol, gerando uma espécie de oposição interna. O Rubão e o Augusto Melo racharam por conta dessa discordância, porque o Augusto vem com a proposta, o Rubão pergunta se tem um intermediário, segundo a versão do Rubão. Não existiu um intermediário, de repente aparece um intermediário, o Rubão desconfia e a partir dali a relação de confiança nunca foi a mesma. Entre outras situações, o Rubão acaba saindo destituído do cargo e se torna uma oposição ao Augusto Melo, inclusive dando entrevistas falando sobre muitas questões que ele não entende. O Chicão, sendo um funcionário do departamento de futebol, na opinião do Rubão, uma pessoa que não é benquista por vários lá dentro. Não conheço o Chicão, não conheço o Rubão, estou dando a versão do Rubão. O Sérgio Moura, que é o diretor ou superintendente de marketing, né, que segundo o Rubão ajudou na campanha do Carlos Miguel Aidar a candidatura à presidência do São Paulo, se envolveu na política do São Paulo, que era São Paulino. O Sérgio Moura já negou isso, foi no Alambrado Alvinegro lá, disse que ia fazer até tatuagem do Corinthians, enfim, que sempre foi corintiano e tudo mais. Pois bem, e aí o intermediário aparece. O intermediário aparece na notícia do Juca Kfouri com 2 depósitos de 700 mil reais no intervalo de 3 dias, ou seja, 1 milhão e 400 mil. Porque esse intermediário, a gente está falando de cifras muito altas, tá? A gente está falando de 360 milhões o contrato inteiro. Esse intermediário, por, digamos, facilitar a negociação, indicar a empresa, muitas vezes fazer toda a aproximação das partes e tal, isso é muito comum no mercado financeiro, no mercado de patrocínios e tudo mais, você angariar uma parte, você ter uma comissão que representa 7% do valor total. É um valor menos de 10%. É uma comissão alta pelos valores envolvidos? Sim, mas 7%. Inclusive o Corinthians se defende dessa maneira, dizendo que isso é muito praxe no mercado e que está dentro de valores estabelecidos e combinados desde o início. Esses 7% representam 25 milhões de reais. Esse é o fato. É muito dinheiro, mesmo para uma comissão é muito dinheiro. Isso, obviamente, nos 36 meses do contrato, né? O que resulta num 700 mil mensal. Só que tem 2 depósitos no intervalo de 3 dias, o que eu imagino que tenha sido uma luvas, né? Ou são 36 parcelas, né? Daqui a pouco adiantou uma ou outra, pagou 700 mil, daqui 3 dias pagou mais 700 mil. A desconfiança é porque foi num período em que os salários estavam atrasados, alguns vencimentos estavam atrasados, muitas cobranças estavam acontecendo, mas houve uma operação para pagar esse intermediário. O grande problema é justamente o intermediário. Vamos lá. A empresa intermediária é a Rede Social Media Design Limitada. Rede Social Media Design Limitada. Esses pagamentos que eu falei para vocês, de 700 mil aqui, mais 700 mil ali depois de 3 dias, eles foram feitos sem o conhecimento do diretor financeiro Rosalá Santoro, que estava em viagem. Aí já tem uma coisinha errada, né? O Marcelo Mariano, diretor administrativo, foi o responsável por fazer essa transação. Mesmo quando o clube dependia de outras questões financeiras, tá? Ele se prontificou a fazer esses depósitos. Só que aí,
Parte desse montante, dos 700 mil aqui, 700 mil ali, totalizando 1.400.000 reais, foi repassado, parte desse montante foi repassado pela rede social lá a outra empresa, Nelway Soluções Integradas em Serviços Limitada. Os envios via Pix de 25 de março, 580 mil reais, 26 de março, 462 mil reais. Essa Nelway tem como sócia Edna Oliveira dos Santos, que não sabe nada a respeito disso. Que simplesmente é uma moradora de Peruíbe, em São Paulo, que vive numa casa simples e que se assustou com o caso, porque ela não faz a menor ideia do que está acontecendo. Ou seja, nesse caso específico, é uma pessoa que está sendo usada, né? Eu posso chegar a essa conclusão. Como é que uma pessoa é sócia de uma empresa sem saber? Como que essa empresa está no nome dessa pessoa que não faz a menor ideia do que se trata? Tem coisa errada aí. Só que aí, o dono, o sócio dono da rede social, que é a primeira, que é a intermediária, é o Alex Cassundé. O Alex Cassundé, você sabe, ele ajudou na campanha do Augusto Melo. Então você tem um cara e que é ligado, indicado, né, pelo Sérgio Moura, o superintendente de marketing. Então você tem um cara que é dono da empresa, que recebeu um montante por ser intermediário, que ajudou na campanha do Augusto Melo. Essas relações, elas estão, no mínimo, mal explicadas. A Nelway também, tem outro detalhe, ela tem um endereço registrado na Avenida Paulista, número... só pode ser sacanagem, né? Número 171, 171, no 4º andar. Lá existe um espaço de coworking, que é aquelas salas, né, que as pessoas alugam para fazer para pequenas empresas, né, ou para fazer trabalhos home office, né, no caso, enfim, em alguns espaços e tal. Só que, segundo a recepcionista, ninguém da empresa frequenta esse espaço. Então, uma empresa meio... Lembram da Tausa? Começa a cheirar mal, sabe? O Corinthians se manifestou, dizendo que já reconheceu que houve um intermediário, que isso é muito comum. O intermediador foi o Alex Cassundé. Ele vai receber 25 milhões, a empresa dele vai receber 25 milhões, o valor que representa 7% do montante. Só que no momento em que a empresa recebe esses 700 mil reais, por exemplo, segundo o Juca Kfouri, o saldo na conta ficou positivo em 697 mil e alguns quebrados. Ou seja, os caras estavam com 3 mil negativo lá. Não é uma empresa, o que isso quer dizer? Não é uma empresa que costuma operar com grandes valores. Inclusive, se você pegar o balanço financeiro dela, ela não tem um capital muito grande. Então, é meio diferente. Eu tô tendo todo cuidado aqui com os termos, né, para não fazer nenhum tipo de ilação, só estou trazendo a notícia à tona e, obviamente, da estranheza do fato, de todas essas ligações reveladas pelo Juca Kfouri, que, segundo ele, tem todos os documentos comprovados a respeito disso, e que gera todo um desconforto e aumenta a panela de pressão de uma oposição contra o Augusto Melo, que vai precisar se explicar. Porque se isso for a fundo, gente, se isso for sair, inclusive, da esfera esportiva, se isso for para o Ministério Público e esse rastro financeiro, colocando bem na condicional aqui, tá, gente? Se esse rastro financeiro ele for, de alguma forma, ligado ao presidente ou aos dirigentes corintianos, isso é caso de derrubar todo mundo. É caso de impeachment e de derrubar todo mundo, se tudo isso for comprovado. Porque é muito comum isso, infelizmente, na corrupção, você utilizar laranjas, você utilizar pessoas que não são necessariamente as pessoas que sabem da situação para emprestar um CPF, um nome, para responder por algumas operações, quando, na verdade, quem está se beneficiando disso são outras pessoas que conseguem desviar o rastro desse dinheiro para não declarar para a Receita Federal e poder, enfim, embolsar uma grande quantia. É um assunto complexo, chato, mas que, assim...
causa consequências políticas no clube. É isso que vocês precisam saber. Gera consequências políticas de desgaste, de oposição, de transtorno e que vai exigir de Augusto Melo e do seu staff uma resposta. Porque se deixar isso, enfim, se alastrar, se isso sair da esfera esportiva, se a investigação descobrir coisas mais graves, bom, aí o problema vai ser muito maior para o Corinthians e vai envolver, obviamente, figuras muito grandes do alto escalão e com um impacto direto, né, no comando do clube. Então, deixa o like aqui, tá, gente? O Igor estava na coletiva do Cássio, o Igor estava na coletiva de despedida do Cássio, ao lado do Paulinho. O Igor estava lá dentro do CT, onde estavam os funcionários, onde foi batida aquelas fotos, aqueles vídeos que você viu, o Cássio despedindo de todos ali, ele grandão lá no meio, tá? O Igor ficou o sábado todo, praticamente, com o Augusto Melo, tá? Ele ficou com o Augusto lá no sábado. Participou, né, participou da coletiva lá com o Cássio, claro que não fez perguntas, né? E também da despedida. Do sábado para o domingo, ele estava em São Paulo, ele viaja direto para Dubai, ele vai para Dubai. E chega na madrugada aí de segunda-feira, ou de domingo. De domingo para segunda, eu quero dizer. Ele chega em Dubai para representar o Corinthians numa conversa com a Emirates. A Emirates já teve 2 conversas com o Corinthians. Uma pessoa me falou o seguinte, uma pessoa me falou, Augusto, sexta-feira, o Augusto não vai, né, não estou indo para Londres agora, né, tipo, na semana que vem. Ele vai na verdade, lá para a final da Champions. Mas eu perguntei, mas e conversa com a Emirates? Tem? Tem. Eu tenho 3 fontes que me confirmaram a conversa com a Emirates. E por favor, gente, por favor, vocês podem me defender por aí, porque eu não vou fazer isso. E eu não vou ficar me defendendo para esses Zé Ruelas aí do X, do Twitter, né? Eu nunca falei que o Corinthians fechou com a Emirates, que a Emirates... Não, eu estou falando da verdade. Estou falando a verdade, do que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje, no dia 20 de maio, tá? No dia 20 de maio, é que o Igor está hoje lá em Dubai para se reunir com a Emirates representando o Corinthians, cara. Como ele já, e eu deixei muita gente brava, porque quando fala essas coisas o pessoal fica bravo. Ele já representou o Corinthians em negociações com empresas do direito de televisão, tá? O Igor representou o Corinthians, né? Foi tipo de uma espécie de intermediário, por conhecer as pessoas, por ter os contatos, nos direitos de TV. Agora, o Igor investidor, que não é o Igor Coronado, né? Ele está em Dubai para falar para representar lá o Corinthians nesse negócio com a Emirates, tá? Então, gente, olha só, o que a Emirates quer? A Emirates demonstrou interesse na questão dos name rights, tá? Já era um sonho antigo antes da Neoquímica, não sonho, né? Sonho antigo não. Já houve um contato, um interesse antigo antes da Neoquímica Arena e agora existe um intermediário também, tá? Entre Emirates e Corinthians, e não era o Igor, né, que iniciou esses contatos. O Igor agora foi enviado para negociar lá, em pleno Dubai, essa questão da Emirates. Pode acontecer ou não pode. A Emirates poderia ter o nome do estádio do Corinthians, né? Aí teria que pagar a multa da Neoquímica Arena, tá? O Sheik lá, o Mohamed de lá, acho que era Mohamed o nome dele, pelo que me falaram, eu não sei se é exatamente esse nome, mas ele sabe que tem a multa. Inicialmente
Ele não achava muito certo pagar, mas se tiver que pagar, vai pagar. E a negociação está bem no início. São conversas. Entendeu? São conversas. Não tem nada avançado, nada para fechar. O Corinthians fez aquele estudo que eu falei para vocês, trouxe isso para vocês. O Corinthians acha que vale 1 bilhão os name rights da Neoquímica Arena. Só que na conversa que o Igor vai ter, né, ou já teve, não sei, porque ele está lá, chegou na madrugada, com a Emirates, tem Neoquímica Arena, estádio, CT da base e CT do profissional. Pode até ajudar o Corinthians em algumas contratações, também no mercado da bola, e cogitaram a camisa. Só que na primeira conversa o Corinthians falou que não tinha intenção de tirar a Vai de Bet da camisa, porque foi um baita de um contrato, e eles não tinham essa intenção, e tem uma multa também. E aí, beleza, o assunto, pelo menos nas duas primeiras reuniões, o assunto camisa não evoluiu em nada, mas o assunto name rights evoluiu. E nós estamos falando em valores de mais de 1 bilhão. Agora, se vai fechar, é outra história. Entendeu, gente? Eu espero que dê certo. Eu espero que dê certo. E eu espero que os jornalistas que estão me assistindo façam o papel de vocês e apurem, que vocês vão ver que isso aí, meu amigo, já o Igor, que põe grana no Corinthians, já está lá em Dubai negociando. Tá entendendo? E aí, irmão, todo mundo apurando, mais informação para o torcedor, que é melhor, porque parece, os caras, tem gente que tem medo de informar vocês, essa é a verdade. A diferença minha aqui é que eu não tenho medo, meu irmão, entendeu? Não é à toa que eu tô com mais de 5 mil aqui, que eu não tô com medo, eu não tenho medo de dar informação, até porque se a informação é verdadeira, você não tem que ter medo. Eu banquei sozinho que tinha o Igor, fui chamado de mentiroso, agora pega essa, meu irmão. Tem até fotinha dele. Gostou? Blogueirinhos, gostaram? Achou ele bonitinho, fofinho? O que vocês acharam dele agora? Já que ele existe. Entendeu? Então, velho, espero que dê certo. E se não der certo, ninguém tá falando que vai fechar. Entendeu? Eu tenho sempre que estar preocupado com a informação. Entendeu? Sempre com a informação. Salve, fiel torcida corintiana, dá só uma olhada nessa informação. O atacante Romarinho, ex-Corinthians, se despediu do Al Ittihad e está ficando livre no mercado, fiel. Além do Romarinho, o Marcelo Groi, que era goleiro lá do Grêmio na Libertadores, que o Al Ittihad comprou, também vão sair aí, vão deixar a equipe do Al Ittihad, né? Ainda não se sabe se o Corinthians vai fazer uma investida para tentar, quem sabe, o Romarinho. O Romarinho tem 33 anos, né? Não é o mais novo que aquele de 2012, né? É onde foi o carrasco do Palmeiras na época. Também fez o gol no jogo de ida da Libertadores, da final, lá na Bombonera. Ficou marcado na história do Corinthians, né? Porém, agora ele já está com 33 anos, final de carreira praticamente, e está livre no mercado. Seria uma boa para o Corinthians, ou não? Deixa a sua opinião aqui nos comentários se vocês contratariam aí o Romarinho, que está livre no mercado. Tem gente falando que tem oferta dos Emirados Árabes para ele. Parece o futuro dele não está definido. E quem sabe o Corinthians pode fazer aí uma investida no jogador, uma vez que o jogador está livre, né? Não vai precisar bancar aí uma baita grana, só apenas luvas e o salário. Então, quem sabe o Romarinho não pode voltar para o Corinthians, né? Mas é difícil essa negociação e não tem nada aí. É apenas aí um rumor dos torcedores, que ontem saiu uma informação, né, que o Romarinho estava livre. Então bastou isso para vários torcedores marcarem aí o Augusto Melo nas redes sociais, né? E hoje é terça, amanhã é quarta, tem Corinthians contra o América de Natal, o jogo de volta da Copa do Brasil. O Corinthians ganhou o primeiro duelo por 2-1. E amanhã Corinthians tem tudo para se classificar e passar para a próxima fase da Copa do Brasil às 8 horas da noite. Essa partida vai ser transmitida na Amazon, né?
O Corinthians aí podendo passar para a próxima fase. Vai ser o primeiro jogo após a saída definitiva do Cássio, fiel. Vamos ver aí como a equipe vai se comportar, né, torcida? Deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, tá bom? Para você não perder nenhuma notícia aqui no canal. Tem notícias todos os dias do Corinthians, tá bom, família? Vou ficando por aqui. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!